Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E antes de qualquer coisa, já chega se inscrevendo no canal e deixando o like, vai estar ajudando muita gente aí nesse início de canal. E hoje estamos aqui com o Jornal do Oeste, todos os créditos a eles e sem enrolações. Vamos ficar com o vídeo. Óbvio que tem aí também um lado de que, e muitas notícias nesse sentido, que o Centrão está desembarcando do governo Lula, está sempre ali com os pés nas duas canoas, porque está vendo que ele não vai resistir, já está começando a buscar, né, quem vai ser esse sucessor em 26. Esse é um ponto. O segundo, como você bem levantou, é a questão das emendas. E aí a gente precisa lembrar que o governo começou sim, né, acelerou aí a liberação das emendas, mas está muito aquém daquilo que o parlamento queria. A gente sabe que o parlamento, né, se move ali de acordo com os seus interesses. Então, e tem também essa questão de que o Flávio Dino também não arreda pé. Então, me parece que também tem uma pressão aí do Hugo Mota sobre o governo federal, também para que esse pressione o Flávio Dino, para também facilitar essa questão das emendas. Então, essas duas coisas estão fazendo com que, pelo menos dessa vez, o Congresso vá aí a nosso favor, né, e não permita, se tudo der certo, mais esse aumento de impostos. Jorge Serrão, tá aí, acaba sendo sem querer, então, como diz a Marina, acaba beneficiando as pessoas de certa forma. E você falou sobre impostura do IOF. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, até porque a Berenice, ela bem levantou essa questão também de ser, o discurso é de que, na verdade, é para ter ali um benefício do povo e tudo mais, pegar dos mais ricos, mas a gente sabe que tem um déficit estatal, aliás, tem um déficit da máquina pública muito grande. Demagogia pura. A gente está no ritmo do sem querer querendo. É isso que a gente está vendo acontecer no Brasil hoje. Algumas coisas que parecem certas, na verdade, são erradíssimas. E o que está acontecendo nessa questão do imposto é bem objetiva, bem clara do problema grave que o Brasil enfrenta há algum tempo. O IOF seria um imposto para você fazer simulação do sistema econômico e não um imposto, um mecanismo para arrecadar. E o governo está fazendo exatamente o contrário, está usando o seu poderio para tentar arrecadar e cobrir os rombos na máquina pública. Então, nunca é bem-vindo um imposto de objetivo. Arrecadar para não entregar o que o Brasil precisa em termos de contrapartida do pagador de imposto é um crime de lesa economia e o governo Lula está sendo campeão em fazer esse equívoco criminoso contra o povo brasileiro. Opa, caímos no Serrão também? Vamos então, Marina Helena, eu queria fazer mais uma para você, que levantasse o seu comentário. Você comentou das emendas e a Gleisi Hoffmann e os governistas têm dito que, caso isso aconteça, se o decreto for mesmo derrubado, a alternativa é, de fato, contingenciar as emendas dos congressistas. Está aí a fala dela. Vamos para dois pontos aqui, né? O primeiro deles é absurdo esse governo dizer que o dinheiro acabou, né? Como assim o dinheiro acabou? Eles aumentaram os impostos 24 vezes desde que Lula assumiu. Então a gente hoje tem a maior carga tributária, o maior imposto entre todos os países que têm uma renda parecida com a nossa. Em segundo lugar, a nossa dívida também explodiu, Tawane, né? Porque apesar dos impostos terem aumentado, a grande verdade é que os gastos aumentaram quase o dobro do que aumentaram os impostos. Veja bem isso, né? Então, com isso, a nossa dívida também explodiu. Tem projeções que mostram um aumento entre 12% e 14% do nosso endividamento até o final desse desgoverno. Não é à toa que a nossa taxa de juros precisa estar tão elevada, 15%. Praticamente também é o recorde praticamente dos últimos 20 anos. Então, a gente tem uma combinação aí de desequilíbrio fiscal completo, né? Agora, é inacreditável que com esse aumento que a gente está falando da dívida, esse aumento que a gente está falando dos impostos, ainda assim não tenha dinheiro. Por que não tem? Porque isso gasta, 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 tá virando inflação, tá virando tudo. Então, o apetite dessa turma por gastar é uma coisa inacreditável, essa que é a verdade. Agora, vamos lembrar também que tudo isso
tem anuência do Congresso Federal, né? Então, a gente tem que lembrar, por exemplo, aquele aumento, eles estão discutindo aí tirar o IOF, mas a Câmara aprovou um aumento de 70 bilhões de reais para a elite de salário e penduricalho da elite do funcionalismo. Então, a gente tem aí um Congresso, vamos dizer assim, que está aí ao sabor, né, dos ventos. Então, e a Gleice está falando o quê? Olha, vem cá, se a gente não conseguir aumentar mais ainda impostos, a gente não vai ter como pagar a emenda, daqui a pouco não vai ter como pagar isso e aquilo. Mas é inacreditável, porque não tem dinheiro que chegue. Essa que é a verdade. Não tem dinheiro que chegue para saciar essa nossa classe política. E aqui é o governo federal, são os projetos populistas do Lula, mas é impressionante, é o nosso Congresso também, né? Então, assim, é todo mundo atrás do pobre, do dinheiro do trabalhador. É inacreditável que a gente esteja nesse desarranjo fiscal que a gente está agora. E agora, pessoal, a gente tem uma informação da nossa repórter Sara Pérez, que também está lá em Brasília, imagens exclusivas também. Ela chegou a perguntar para o Hugo Motta ali nos bastidores se, afinal de contas, IOF ia ser pautado de fato, ia cair, e silêncio. Essa foi a resposta de Hugo Motta para a nossa repórter Sara Pérez. A gente tem as imagens disso logo mais e eu já vou acionar... Peraí que vai sair as imagens ainda, imagens exclusivas da nossa repórter lá de Brasília. Essa foi a resposta recebida por ela, né, pelo Hugo Motta. Então ela perguntou ali, será? Vamos ver então essas imagens. Tudo é possível na Monday. Ela é uma ferramenta flexível. Não vai parar. Gente, por favor. E a votação do Você vai IOF, machucar aí, presidente? Você vai machucar aí atrás. Só depois quando votar, vai votar hoje mesmo? Você vai machucar aí Gente, a atrás. votação do IOF foi uma reação ao que o Planalto vinha falando do Congresso, sobre o aumento da conta de luz. Presidente. Alguém do governo procurou o senhor, ministra Gleisi, tentou falar com o senhor? Presidente, há uma continuação para a votação das cadeiras da Câmara, lá no Senado? O senhor acertou com a votação hoje ainda no Senado do IOF? Jorge Serrão, as imagens falam por si, não é mesmo? Sorri e acene. Essa foi a postura de Hugo Motta diante da nossa repórter. Pois é, agora, no famoso livro de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, tem lá uma frase de que há coisas que melhor se dizem calando, mas se a gente incorporar Machado de Assis à política brasileira hoje, a gente vai ver que o silêncio de alguns não diz, na verdade, coisa nenhuma. Pelo contrário, esconde fatos que mereceriam transparência e publicidade. É inadmissível essa postura de um presidente da Câmara não responder à pergunta de repórteres. Perguntas objetivas, não tinha pergunta de maldade nenhuma. Vai pautar ou não vai pautar? Vai ou não vai? O governo ficou desarvorado com essa possibilidade de hoje sofrer uma derrota terrível no IOF. A tendência é que essa parada o governo perca, porque o negócio do IOF está servindo como um instrumento de negociação para outros acordos lá na frente. O governo sabe que essa já era, já entrou no módulo perdeu mané, mas está preparado para outras aventuras que vêm adiante e o presidente da Câmara e outros do parlamento estão negociando com o governo. Não tenha dúvida disso. Não tem aí ação de oposição nenhuma. O aparente desembarque do centrão do governo é um jogo de cena. É sempre uma ameaça que se realiza e se desrealiza depois que eles conseguem o que querem. Então, o Brasil hoje sofre aquilo que já vinha sofrendo há muito tempo, mas tudo se agrava a cada instante. A gente vai tendo negociações espúrias de bastidor, que ninguém fica sabendo quais realmente são, e o interesse público fica sempre relegado ao segundo plano. Esse modelo é que tem que mudar, por isso, na eleição do ano que vem, tente ser diferente, tente votar diferente, tente votar com um pouco mais de qualidade, embora isso também não adiante muito, porque o sistema de voto proporcional, você acaba elegendo quem você realmente não votou. Então, vamos seguir em frente nesse drama terrível. Autoridades brasileiras da cúpula odeiam dar satisfação para o povo
Isso está muito claro. E a defesa do general Braga Neto voltou a pedir ao STF a revogação da sua prisão preventiva após a cariação com Mauro Cid. Os advogados alegam que a fase de instrução já foi concluída e não há mais riscos que justifiquem a detenção. Braga Neto participou pessoalmente da cariação pela primeira vez desde a sua prisão, em dezembro de 2024. A defesa afirma que ele cumpriu todas as medidas cautelares impostas. Está aí, Marina Helena, esse pedido da defesa, né, de Braga Neto para revogar a prisão dele. A pergunta que fica é, depois dessa cariação, será que vai haver algum movimento? Né? Porque é para isso que serve a cariação, para rever, para analisar, mas para ter um avanço. Pois é, né? A gente vê aí de novo nessa cariação o Mauro Cid entrando em diversas contradições, né? Segundo a defesa de Braga Neto, agora, infelizmente, né, a cariação também, gente, foi feita em sigilo, né? Por que que não deram transparência para isso, para a gente poder assistir? Um dos pontos ali é que o Braga Neto, confrontando o Mauro Cid, chamou ele de mentiroso mais de uma vez, e pelo visto, né, pelas declarações ali dos advogados, Cid simplesmente baixou a cabeça, aceitou aquilo. Então isso é importante. Por que a gente não pôde ter acesso a isso, a ver ali de fato o que aconteceu? Porque pelo semblante do Mauro Cid a gente saberia, assim como a gente teve aí aquelas imagens do interrogatório de Alexandre de Moraes para Cid, como ele reagiu ali, né, quase tendo um colapso, indo e voltando nas suas versões. Então era muito importante que a gente tivesse acesso a isso, mas não tivemos. E aí o que trouxe a defesa do Braga Neto é que o Cid agora arrumou um terceiro lugar em que ele poderia ter recebido dinheiro, lembra? Ele disse que recebeu um dinheiro do Braga Neto, né? Uma sacola de dinheiro, que aí ele disse agora que foi uma caixa de vinho. Na época ele disse, ó, devia ter uma quantidade lá que eu vi pelo peso, né? Agora ele disse que a caixa estava lacrada. 3 lugares diferentes que ele disse que poderia ter recebido, ele não lembra mais. Então, era uma garagem privativa, depois uma garagem descoberta, depois um local lá de serventia. Enfim, é inacreditável. Foram 11 depoimentos, 9 aproveitados, mas a verdade é que o Cid voltou diversas vezes. Ele descumpriu coisas elementares para que essa delação pudesse ser aceita, mas a narrativa, infelizmente, está pronta. Essa que é a realidade. Então, continua essa história bizarra. Jorge Serrão, seu comentário sobre isso, vai ter avanço ou não vai? Você vê que Cid parece um pouco perdido mesmo ali, né? Não, tá todo mundo perdido nessa história aí completamente. Até o próprio caso do Cid é bem emblemático. Esse processo kafkiano é bem isso. O Cid foi e voltou ou fizeram o Cid ir e voltar? Eis a questão, esse é o ponto esquisito de toda essa história. A essência da acusação. Houve golpe de Estado para a tomada do poder ou tentativa disso? Não, esse é o dado objetivo. Então não poderia haver pessoas condenadas, como já temos até hoje, nesse caso do 8 de janeiro. E agora querem fazer a mesma condenação aplicável ao chamado núcleo político, que seria comandado por Jair Messias Bolsonaro, apontado como chefe dessa organização criminosa golpista. Nada disso se sustenta em fatos objetivos da realidade, mas a narrativa é que está valendo no caso desse processo. A previsão é a condenação, o plano é a condenação e o objetivo maior é a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, confirmada também pela via criminal depois das 2 ratificações na eleitoral. E o absurdo maior dessa história toda, todos os que foram presos e punidos injustamente. Essa vale para o Cid, essa vale para o outro tenente-coronel que também está preso, vale para o Felipe Martins, caso absurdo, e um caso que é emblemático, que é o do Braga Neto, que ele é apontado como tendo sido o grande articulador dessa história toda, só que é uma história que não houve. Então é muito complicado a gente ter esse tipo de perseguição no Brasil de hoje. Esse inquérito, toda essa história vai acabar muito mal, ela vai ter que ser revista mais adiante pela história do Brasil. O problema é que na hora que isso cair numa revisão, o estrago já estará feito, a vida
dessas pessoas já terá sido destruída do ponto de vista pessoal, do ponto de vista político. E isso aí não tem reparação, não tem anistia nem perdão que resolva esse caso. O Brasil vai por um péssimo caminho, indicando que somos uma democracia reborn e não a construção de uma democracia de verdade e desejável, como o sistema de poder diz que está defendendo. E agora a gente vai para um rápido intervalo, fique por aí, porque na volta nós vamos Fala pessoal, tá lendo pra vocês uma noticinha aqui. Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Geopolítico. Porque Xi Jinping e Putin não vão à cúpula do BRICS no Rio de Janeiro. A próxima cúpula do BRICS, marcada para o dia 6 e 7 de junho no Rio de Janeiro, acontecerá sem a presença dos presidentes Xi Jinping da China e o Vladimir Putin da Rússia. A ausência de 2 dos 5 membros fundadores do bloco esvazia politicamente encontro que terá participação de representantes dos demais países. Segundo informações do jornal Short China Morning Post, o governo chinês alegou conflito de agenda com justificativa para a ausência de Xi. Em seu lugar, Premier Ying deve liderar a delegação chinesa, repetindo o que fez a cúpula do G20 na Índia em 2023. Fontes ligadas à diplomacia chinesa disseram que a ausência do presidente justifica pela frequência recente dos encontros com o presidente Lula. Os dois se reúnem 2 vezes em menos de um ano durante a visita dos Estados Unidos à China em maio. Anteriormente, a cúpula China-CAC em Brasília no fim de 2023, mandado de prisão do TPI. No caso da Rússia, a ausência do Vladimir Putin tem explicação mais delicada. Em 2023, o Tribunal Penal Internacional, com sede em expediu um mandato de prisão contra o líder russo por suposta participação na deportação ilegal de centenas de crianças ucrânicas, considerando um crime da guerra. Como o Brasil, significativo do PT, estar formalmente obrigado a prender Putin caso ele pisasse em território nacional. Em nota oficial, Kremlin informou nesta quarta-feira, 2025, que o presidente russo não virá ao Brasil por falta de uma posição clara do governo russo sobre o cumprimento do mandato internacional. O Conselho de Política Externa do governo russo, Ulin Shunin, disse que a decisão de Putin foi tomada com base na incerteza diplomática. O Brasil não conseguiu posicionar de forma clara quando o cumprimento da ordem do TPI, afirmou. O presidente russo participará remotamente da cúpula e enviará ao Brasil Sergei Login, que representará oficialmente Moscou no evento. BRICS aplica o número de membros. BRICS atualmente composto por 11 países membros: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã. Desde 2024, o bloco passou por uma expansão estratégica que incluiu ainda a criação da categoria País Parceiro, já conhecido como oficialmente na 16ª cúpula do grupo, realizado em Kazan, Rússia, em outubro do ano passado. Essa nova categoria reúne 10 países observadores: Vietnã, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Nigéria, Tailândia, Uganda, Azerbaijão, e a aplicação é a parte de um esforço para
reforçar a influência geopolítica do grupo, criar alternativa ao sistema financeiro global dominado pelo Ocidente. Muito obrigado a todos por assistir até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar aí e ativar o sininho de notificação. Comente aí de que cidade vocês estão me assistindo pra gente saber da onde tá vindo nossos espectadores. Muito obrigado a todos e até a próxima.